Bom dia, um feliz dia. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando Lobos Vorazes. Bom, a lição pede para a gente ler Atos 20, 27 a 32, que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Efésio a respeito aí da apostasia vindoura. No decorrer da lição nós vamos responder essa pergunta, que vocês meditem nesses textos aí. O propósito do conselho de Paulo era preparar a igreja para o que estava por vir. Nessas passagens ele descreve aí sua grande preocupação. Ao meditarmos em Atos 20, verso 29, ele diz: depois de minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então ele estava preocupado, Paulo estava preocupado ali com as pessoas que apareceriam ali no meio deles, e que poderiam desviar o seu rebanho, que ele havia deixado ali com as instruções divinas, e arrastar eles para outros caminhos que não era o caminho de Deus, não é isso? Como ele fala mesmo, em outras palavras, os crentes enfrentariam aí perseguição feroz, de dentro da igreja. Ele declarou também lá em Atos 20, verso 30, ele declarou: até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então, heresias entrariam aí na igreja, falsas doutrinas, substituindo aí verdades divinas, práticas pagãs prevaleceriam aí, Lá no quarto, quinto século, concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, sendo o avanço da missão a justificativa mais provável. Mas o terrível resultado foi o afastamento das verdades da palavra de Deus. A lição também pede para a gente ler 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12, como o apóstolo Paulo descreveu aí a apostasia vindoura. E a que características eles deveriam estar atentos. Bom, nós vemos em Atos aí que foi avisado aí o apóstolo Paulo das heresias, das falsas doutrinas que entrariam na igreja, como nós vimos no relato aqui. E agora a lição pede para a gente ler 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, e o apóstolo Paulo também descreveu a apostasia vindoura, como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia vindoura. Que características elas deveriam estar, e características deviam estar atentos, Então, nós vemos aí que Paulo, ele fala que o ministério da iniquidade já opera. É significativo que mesmo nos dias do apóstolo houve um afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. Então as pessoas não estavam mais obedecendo à lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos. Esse afastamento aumentaria nos séculos posteriores. Então nós vemos hoje muitas pessoas se afastando realmente da lei de Deus, ou seja, dos 10 mandamentos. E aí, em oposição ao segundo mandamento, as pessoas, ídolos foram introduzidos no culto cristão por milênios. Os ídolos estiveram na vanguarda das religiões pagãs para tornar o cristianismo aceitável aos pagãos. Divindades pagãs foram chamadas de santos. O domingo, o dia da adoração ao Deus do Sol, foi adorado como um dia de adoração cristã, em honra da ressurreição. Este falso dia não sanciona a Bíblia, prevalece ainda hoje. Ou seja, guardar o dia que o Senhor disse que para que a gente pudesse guardar, que é o dia de sábado, que Ele descansou, abençoou e santificou esse dia pelo domingo, dia de adoração do Deus Sol.
Então nós vimos aí as práticas que foram colocadas, né, que afrontam a lei de Deus. Essas são as concessões que são colocadas aí na igreja atual. Ou seja, misturam a verdade com a mentira. Isso é obra do anticristo, né? E o anticristo ele tem 4 características, né? A aparência, tem a aparência de Cristo, não aceita toda a Bíblia, opera milagres e prodígios e diz ser Cristo, não é isso? E quais são as verdades que o povo de Deus, né, cada um de nós deve guardar? Nós devemos guardar aí os 10 mandamentos, como nós falamos da Bíblia, está em Êxodo 20. Respeito e guarda do dia santificado, que é o sábado do Senhor, Êxodo 20, verso 8, Isaías 58, 13. Não adorar ídolos, imagens de escultura, Êxodo 20, verso 4 a 6, Salmo 115. Se preparar para a volta de Cristo, João 14, verso 1 e 3. Ensinar que os mortos estão na sepultura e aguardam ressurreição, Eclesiastes 9, 5, João 5, 28 e 29 e 1 Tessalonicenses 4. Oremos a Deus em nome de Jesus, João 14, verso 13, Salmo 65, verso 2. Que confessarmos nossos pecados a Jesus, só Ele é o nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, 1 João 1, 9 e João 2, de 1 a 2. Tenhamos a Bíblia como regra de fé e prática, João 5, 39 e Apocalipse 1, 3. Cuidemos do corpo, não usando alimentos imundos, 1 Coríntios 3, 16, e 1 Coríntios 3, 16 a 17. Levítico 11, o homem adora somente o Criador, a Deus. Apocalipse 14, verso 7, Êxodo 20, verso 3. E tenha como mediador somente Cristo Jesus, que Ele é o nosso intercessor e nosso sumo sacerdote. 1 Timóteo 2, verso 5. Agora, o que o anticristo quer fazer? O que você acredita, né? Em outras verdades que na verdade são mentiras. Estabelecer outras coisas no lugar da verdade. Primeiro, guardar os mandamentos de homem, segundo tradições do homem, né? Respeite o domingo, sem base bíblica. Adorem, rezem e venerem ídolos e imagens de gesso e madeira. Não acreditem na volta de Jesus. Céu, inferno e purgatório. Oremos a homens. Acendemos velas a esse ou aquele. Que confessemos os pecados a homens. Que comamos de tudo e bebamos de tudo. Que adoremos a criatura, aos apóstolos e aos santos. Que coloquemos a tradição acima da Bíblia e que Maria seja colocada como mediadora, né? A decisão sempre vai ser pessoal de cada um de nós, mas a palavra de Deus em 2 Coríntios 20, verso 20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Que você possa crer nesse Senhor, nesse Criador dos céus e da terra, Criador de cada um de nós, não é isso? E que você se prepare, né, para que você não seja enganado pelas artimanhas do inimigo, né, pelos anticristos, né? O anticristo chave aí é Satanás, mas ele usa pessoas, poderes, né, para que a sua meta seja alcançada, que é, ele quer ser adorado no lugar, a criatura, Satanás quer ser adorado no lugar do Criador de Deus. Que você fique atento a isso, né? Não deixe esses lobos vorazes, né, te convencer da mentira, mas que você fique firmado na verdade. Deus te abençoe e te dê aí uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.